Uma onda transversal senoidal se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x. A figura mostra um gráfico do deslocamento em função da posição no instante t igual a 0, então é um instantâneo. A escala do eixo y é definida por ys igual a 4 centímetros. Então, bem aqui, nós temos 4 centímetros. A tensão da corda é 3,6 newtons e a massa específica linear é 25 gramas por metro. Precisamos transformar esse grama para quilograma, então os dados que ele te deu no problema até agora dizem que a tensão da corda é 3,6 newton e a massa específica é 0,025 kg por metro. No item A, ele pede a amplitude. Se você olhar para a figura, fica fácil identificar. Se aqui vale 4 centímetros, nessa escala nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, e o maior valor aqui, que é o valor de amplitude que o y vai assumir, é 5 centímetros. Então, o ym, que cada escala aqui é de 1 centímetro. Então, o ym vale 5 centímetros. Basta olhar para a figura para identificar a amplitude. No item B, ele pede o comprimento de onda. Para identificar o comprimento de onda, a gente tem que olhar para a figura novamente. Então, vamos identificar esse ponto aqui e olhar para a escala. Se esse intervalo aqui em x vale 20, então é porque aqui vale 10. Então, é porque aqui no meio vale 5. Se a gente pegar um ponto onde a forma da onda começa a se repetir, a gente tem esse ponto e ela começa a se repetir aqui. Então, a gente tem, se esse quadradinho vale 10, bem aqui vale 5 centímetros e bem aqui vale 45 centímetros. A partir desse ponto que eu peguei aqui, a onda começa a se repetir quando chega novamente nesse ponto. Então, daqui para cá, nós temos um comprimento de onda, nós temos lambda. Então, lambda de 5 centímetros para 45 centímetros, então lambda é 40 centímetros. No item C, ele pede a velocidade da onda. Se você conhece a tensão e conhece a massa específica linear, basta usar a relação de que a velocidade é a raiz de t sobre μ. Então, a velocidade é 3,6 newton dividido por 0,025 kg por metro. A velocidade vale 12 metros por segundo. O newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vai embora o quilograma daqui. No item D, ele pede o período da onda. Como conhecemos a velocidade e o comprimento de onda, a gente pode utilizar a relação que envolve essas três grandezas, onde V é igual a lambda_f, sendo f o inverso do período, então V é lambda sobre o período. Então, o período é lambda sobre V. O lambda vale 40 centímetros, então é 0,4 metros. E o V vale 12 metros por segundo. O período vale, então, 0,033 segundos. No item E, ele pede a velocidade transversal máxima de uma partícula na corda. A velocidade transversal a gente chama de U, para diferenciar do V, que é a velocidade da onda. A velocidade transversal é esse movimento, é a velocidade associada ao deslocamento transversal da partícula na corda. A velocidade transversal máxima é a amplitude da velocidade, é o m, o máximo. Lembrando que o u de xt é a derivada da posição em relação ao tempo, é a derivada do deslocamento, só que o deslocamento é transversal, então o deslocamento é em y. Então, o u de xt é a derivada do deslocamento transversal em relação ao tempo, então é dρ y de xt dρt. Essa derivada ela é parcial porque o y ele é função de duas variáveis, ele é função de x e de t. Então, você tem que utilizar a derivada parcial, mas para isso é só manter fixo a variável que não está sendo derivada. No caso aqui, a derivada em relação ao tempo. Então, a gente mantém fixo x. E ele vira uma constante, então você deriva normalmente. Então, se a onda ela tem essa forma, ym seno de kx mais ou menos ômega t mais φ, a derivada vai ser dessa equação. Então, fica dρ dρt da função ym seno de kx mais ou menos ômega t mais φ. Quando você for derivar isso aqui, deriva em relação ao tempo e mantém x fixo. A amplitude é uma constante, sai da derivada,
Derivada do seno é o cosseno. E vamos derivar o argumento também usando a regra da cadeia. A derivada aqui, em relação ao tempo, vai dar o ômega. Então, essa derivada aqui dá mais ou menos ômega ym cosseno de kx mais ou menos ômega t mais φ. Utilizando a regra da cadeia, deriva a função seno, que dá cosseno, e deriva o de dentro em relação ao tempo, que dá mais ou menos ômega. Como a gente quer a amplitude é uma constante positiva e é o termo que antecede a oscilação. Então, o m é igual a ômega ym. A velocidade transversal máxima é dado pelo produto da frequência angular pela amplitude. Então, o m é igual a ômega, que eu posso escrever como sendo 2π sobre t, vezes ym. Aí é só substituir 2π sobre 0,033, o ym, que é 5 centímetros. A velocidade transversal máxima dá aproximadamente 9,5 metros por segundo. Então, no item F, a gente tem que o K é igual a 2π sobre lambda. Só substituir a relação. 2π sobre lambda, que já achamos anteriormente, vale 0,4 metros. Então, o K vale 15,70 radiano por metro. No item G, ele pede ômega. E ômega, a gente sabe que é 2πf, ou 2π sobre o período. E o período eu posso escrever como sendo 1 sobre 30, para ficar mais fácil a conta aqui e não ficar trabalhando com 0,036363. Então, aqui vai ficar 2π dividido por 1 sobre 30. E o ômega, então, vai ficar aproximadamente 188,5 radiano por segundo, utilizando o resultado que já tínhamos obtido anteriormente. No item H, ele pede φ. Para identificar a constante de fase, a gente precisa identificar um ponto para substituir os valores. Então, a gente tem a expressão y de xt igual a ym seno de kx mais ou menos ômega t mais φ. Para identificar a constante de fase φ, a gente precisa de um ponto para substituir aqui e avaliar nesse ponto. Então, vamos analisar x igual a 0 no gráfico e t igual a 0. Se fizermos x igual a 0, a gente vê que o y cruza o ponto da origem exatamente em ys. Então, o y de xt no ponto x igual a 0 e t igual a 0, que é o instante inicial, porque a figura mostra o gráfico do deslocamento em função da posição no instante t igual a 0. Então, se fizer x igual a 0 e t igual a 0, a gente tem que o y de xt está assumindo exatamente o valor ys. Então, y de 0, 0 é igual a ys. Então, com essas informações aqui, a gente substitui. Então, vai ficar y de 0, 0 é igual a ym seno. Quando fizer x igual a 0, dá 0, mais ou menos 0, mais φ. Então, só sobra φ aqui no argumento da função seno. Então, y de 0, 0 é o próprio ys, igual a ym seno de φ. E aqui a gente usa a função inversa e acha φ. Então, seno de φ é igual a ys sobre ym. O ys vale 4 centímetros e o ym vale 5 centímetros. Então, seno de φ é igual a 4/5. Φ é seno a menos 1 de 4 sobre 5. Quando você colocar isso aqui na calculadora, vai dar 53,13 graus, mas lembrando que a resposta deve ser em radiano. Em radiano dá 0,927 radiano. Então, a constante de fase φ vale 0,927 radiano. Porque a resposta tem que estar em radiano. Se você achar a resposta em grau na calculadora, não esquecer de transformar para radiano. Lembrando que 180 graus é π radiano. E o valor que você encontrou em grau, 53,13 graus, é x. E aí você encontra o valor de x.
E o último item, o último I, ele pede o sinal que precede ômega. Se ele fala que a onda se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x, o sentido negativo indica que o sinal do argumento da função seno deve ser um sinal positivo. Então, o sinal que precede deve ser um sinal positivo. Se a onda ela tem a forma yn seno, y de xt é yn seno de kx mais ou menos ômega t mais φ, e ele fala no enunciado que a onda se propaga no sentido negativo, então ela se propaga nesse sentido aqui, no sentido negativo do eixo x, então o sinal que deve preceder o ômega é um sinal positivo, porque se a onda se propaga para o sentido positivo do eixo x, a gente sabe que o argumento deve ser kx menos ômega t. E se ela se propaga no sentido oposto, no sentido de menos x, o sinal deve ser kx mais ômega t. Então, no item I, colocar aqui o item I, o sinal que precede é o sinal positivo. Sinal positivo. Lembrando que se ela se propaga no sentido positivo do eixo x, esse sinal positivo indica que à medida que o tempo está aumentando, o x deve aumentar, para manter esse argumento aqui constante. E o sinal negativo indica que à medida que o tempo está aumentando, o x deve diminuir, para manter esse argumento aqui constante. Itens F, G, H, I finalizam então a resolução do problema.